Olá, amigos! O bate-papo de hoje do programa na Pevocom é com o chefe escoteiro Heloísio Bueno Rodrigues. Ele está em nossos estúdios e tem muito a nos contar. Seja muito bem-vindo, Heloísio. Aos amigos da Pevo, desse programa fabuloso que estamos assistindo semanalmente, eu agradeço a atenção de todos e vou responder todas as perguntas que me forem formuladas com muita satisfação. Heloísio, antes de falarmos sobre o escotismo, gostaria que você nos contasse sobre a sua formação e principais funções exercidas profissionalmente. Bom, eu fiz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo por 31 anos. Hoje faço parte da reserva remunerada como capitão de Polícia Militar e também cursei duas faculdades, Faculdade de Belas Artes, onde eu sou professor, e Faculdade de Direito de Sorocaba, onde também exercia minhas funções de direito junto à Polícia Militar na área de direito militar. Você é o chefe de escoteiro. Você sempre trabalhou, a gente tem... E você é o chefe escoteiro mais antigo de nossa região. Exatamente 51 anos se dedica a essa função, não é verdade? Realmente. Eu comecei em 1966, por acaso, né, dando apoio a um grupo escoteiro, e daí eu não parei mais. E hoje eu sou praticamente o chefe mais antigo de Sorocaba e região. Tenho 51 anos de escotismo, estou em atividade no meu grupo escoteiro RECOI, que eu criei há 4 anos, e tenho a satisfação de servir a juventude de minha pátria. Conte-nos primeiramente o que é ser um escoteiro. Bom, o escoteiro é um movimento jovem criado pelo general inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell, na Inglaterra, onde ele atuou na África como oficial inglês, e ele aproveitou para usar os jovens quando ele defendia uma cidade chamada Mafeking. Ele usou os jovens dentro de uma formação, né, como os auxiliares do exército, porque ele não tinha homens suficiente. E ele criou, então, essa imagem do jovem e viu que o jovem é muito importante para os trabalhos diversos que ele usou nessa guerra. E o escotismo é uma forma de educação, é um movimento educativo criado em 1907 pelo Robert Baden-Powell, e ele usa para a formação da juventude, fazer com que o jovem seja útil à comunidade em que ele pertence. Quando você cita, Heloísio, o chefe Bueno, né? É assim que se diz no escotismo, né? Chefe Bueno. Quando você cita tudo isso, esse conhecimento que você está dizendo aqui, como é que você chegou até isso? Você, antes de você ser um escoteiro, você procurou saber a história do escotismo? É isso que você chegou a conhecer, tudo isso que você está dizendo aqui, que é maravilhoso? Não, quando eu comecei, eu era cego ao movimento. Não sabia que o movimento era tão grande, tão importante. Eu comecei por acaso, como eu disse, e depois eu fui me interessando e fui aperfeiçoando. Fiz vários cursos. O primeiro curso de chefe eu fiz em Belo Horizonte, em 66, e depois eu fui fazendo vários cursos, e hoje eu sou um dos chefes mais antigos em graduação também no escotismo. Eu faço parte do primeiro grupo de Guior, criado por Baden-Powell, que é uma formação do chefe de insígnia madeira, que é um curso avançado para conhecimento da filosofia escoteira. Você não fez só um curso, você quando você foi tendo conhecimento disso, você foi aprofundando mais esse conhecimento no escotismo, né? Sim, eu fiz vários cursos pedagógicos, curso para lidar com as diversas sessões, que é o LOBI, que é o jovem
de 7 a 10 anos. Depois eu fiz um curso para escoteiro de 10 a 14. Depois um curso de sênior, que é de 15 a 18. Depois um curso de aperfeiçoamento para pioneiro, que é o 18 a 21 anos. Mesmo assim, eu continuei fazendo curso. Fiz um curso de administração de diretoria, que os diretores têm que fazer, que é a diretoria. E depois fiz um curso para formação. Então, eu fui instrutor de chefes. Mas eu dava curso para chefes de escoteiro. Sim, mas quando você iniciou também, Luiz, você não, pelo menos não disse isso ainda, você chegou a ser escoteiro também? Não, eu não cheguei a ser escoteiro. Eu entrei já como jovem adulto. Então, isso é normal, Luiz? Normalmente? Não, normalmente o jovem entra com 6 anos e meio. E depois é como se fosse ele vai seguindo carreira. Vai seguindo carreira, vai continuando até ser adulto. Quando ele atinge 21 anos, aí ele passa a ser adulto, então ele tem outras funções. Não é mais a função de jovens. O jovem no escotismo termina 21 anos. Você fundou vários grupos de escoteiros em Sorocaba e Votorantim, e região também, né? Em que ano você fundou o primeiro grupo? E de lá para cá, quantos tiveram sua orientação? Bom, eu criei o primeiro grupo escoteiro na igreja de Santa Rita, lá em Sorocaba, a pedido da igreja católica, né? Porque naquela época nós tínhamos apenas um grupo protestante em Sorocaba. E aí a igreja pediu que eu criasse um grupo católico. Eu fui o primeiro grupo que eu criei em 1966, que é o Grupo Escoteiro Santana. Depois, a pedido de várias pessoas, eu fui auxiliando na criação de outros grupos, que foi em Itu, em Tatuí, em Itapetininga. Então, aqui em Sorocaba, Votorantim, então eu fui auxiliando essas pessoas que tinham pouco conhecimento, e eu tinha mais conhecimentos, porque eu lia bastante, eu tinha várias pesquisas que eu fiz, então eu fui ajudando na criação desses grupos. E você, pelo que eu entendi, você fundava esses grupos, você dava orientação, você criava, ajudava até que o grupo estivesse formado. Depois, outros chefes assumiam o posto e você partia para uma, digamos assim, uma nova aventura, estar fundando um novo grupo, estar dando oportunidade a outros, para outras regiões também. É assim que funcionava, Luiz? Bom, como eu tinha o meu grupo, que era a base, então ele servia como estagiário para outras pessoas que iniciavam o movimento. Então o movimento tem que ter um conhecimento, senão você não tem como ajudar as crianças a desenvolver. Então você tem que ter um programa, que ter conhecimento. Então na criação dos grupos, a pessoa interessada ou entidade interessada, você ia, dava uma palestra, depois dava um curso de aperfeiçoamento inicial e ajudava durante algumas semanas até que as pessoas tinham conhecimento para avançar sozinhos. Então isso aconteceu várias vezes. Então, pelo que eu entendi, você não fundava o grupo, você não permanecia ali. Você já saía, partia para outro grupo, dava orientação e assim por diante. Era assim que funcionava? Quando você chegou a ficar muito tempo? Não, quando a gente cria um grupo escoteiro, a gente tem que ter uma equipe que vai ficar no grupo. Então essa equipe tem que ser preparada. Então a função da gente é preparar para que elas assumam depois as funções de chefe e diretor. Então, eles têm que ter um conhecimento, tem que ter lei, conhecimento das leis escoteiras, conhecimento da filosofia, aí depois eles partem para o desenvolvimento. Para que nós possamos entender melhor, Luísio, você está num grupo, você criou esse grupo, você deu orientação. De onde surge, por exemplo, esses novos chefes? A chefia vem de duas fontes. A primeira, aqueles que já passaram pelo movimento. Então, tem um bom conhecimento. Depois que eles atingem 21 anos, eles passam a auxiliar no grupo e se tornam chefe. E, por outro lado, os pais que levam seus filhos para o grupo e eles se interessam pela filosofia. Então, a gente faz um trabalho de orientação e depois eles acabam fazendo curso e eles assumem. Então, são as duas fontes que nós temos hoje, né, no movimento escoteiro. Sabemos que o escoteiro é o agente de sua própria educação. De que forma a filosofia do escotismo
contribui para uma formação de uma criança ou de um jovem? O escotismo é muito interessante. A filosofia escoteira, ele tem um princípio. Nós temos que despertar no jovem o interesse pelo seu desenvolvimento. Então, ele é o agente de desenvolvimento dele. Só que nós temos que dar os meios para que ele desenvolva. Então, tem as tarefas, as provas, né? O trabalho que é o aprender fazendo, quer dizer, nós trabalhamos junto, a formação pessoal, a vida em equipe, ninguém é escoteiro sozinho, mas é equipe, né? Então tudo isso ele vai desenvolvendo, ele tem 2 meses para ele tomar conhecimento, depois ele vai praticar o escotismo. E normalmente, já houve alguns casos, ou vários casos, se isso é normal. Por exemplo, eu tenho vontade de ser escoteiro, mas quando eu adentro um grupo, fala, puxa vida, não é isso que eu queria. Então, com aquele ensinamento tal, as pessoas chegam a desistir, ou normalmente isso não acontece? Acontece. Tem pessoas que entram no movimento e pensam que é uma coisa diferente, pensam que é um mundo ilusório. Então, não se adapta. Isso acontece. A média de 30% dos jovens não se adapta. Então, eles acabam saindo, ou não é aquilo, ou ele pensa que é só brincadeira. E não é, tem que ter uma vida rígida. Ele tem que fazer parte de uma patrulha, a patrulha tem um chefe que é um escoteiro mais antigo, e ele tem que fazer várias atividades, a participar, fazer caminhadas, né? Aprender pistas, né? Saber montar uma barraca, saber tudo sobre a bandeira, que é a parte de valores, né? A educação, os princípios. Então ele tem que aprender isso no decorrer da sua vida escoteira. Ele tem um tempo para que isso aconteça, ou de repente ele pode ficar o tempo que for necessário? Não, ele entra no escotismo, ele tem 2 a 3 meses para ele aprender o básico. Aí ele vai fazer um juramento, nós chamamos de promessa escoteira. Essa promessa escoteira é o princípio da vida escoteira dele. Ele ali começa a contar a vida dele. Antes ele é um candidato, é um aspirante. Então ele passou esses 3 meses, aí ele fez a sua promessa, aí ele recebe o distintivo normal, aí ele começa a atuar, recebe um lenço, recebe o distintivo de promessa, né? Aí ele começa a atuar como escoteiro. Aí ele vai praticar o escotismo. Então, de início, por exemplo, eu acho que talvez aqueles anseios daquelas crianças que querem ser escoteiro é justamente, de repente, o uniforme de escoteiro. De início eles não têm uniforme, então? Não, é isso? No começo ele não tem. Eles ficam um mês sem uniforme, para eles ver se ele enturma, se ele gosta. Depois de um mês é autorizado a fazer o uniforme. Aí ele fez o uniforme, ele recebe o lenço. Depois, na outra semana, ele já faz o juramento, que ele tem que aprender o que é a promessa, o que é a lei escoteira, que é a base da formação escoteira, lei e promessa. Se não tiver lei e promessa, ele não pode ser escoteiro. O que eu vejo também, Luiz, você falando, explicando tudo sobre o escotismo, né? Eu acho que isso, como qualquer outra coisa, ele tem muita influência dos pais. Aquele apoio que é dado pelos pais. Não tipo assim, eu coloquei a criança porque os pais querem. Uma que a criança tem que querer. E tem que ter aquele incentivo dos pais também. Isso acontece ou normalmente não? Acontece. Se o jovem não tem o incentivo do pai, ele não fica. Então o pai tem que acompanhar, principalmente os menores. Então ele tem um trabalho, nós chamamos uma equipe de pais, que ela tem que fazer parte do grupo, e eles dão apoio, porque o mais interessado na educação dos filhos, geralmente, são os pais. Então eles têm que estar presentes. Então eles fazem parte de um conselho. E esse conselho é que ajuda a desenvolvimento do grupo escoteiro. Mas essa saída que acontece com os escoteiros, quando eles estão indo, não sei se é assim que fala, a campos, né? Para estar vendo isso ao real, mesmo a realidade, na prática, os pais estão juntos ou eles estão só o chefe mesmo do escotismo, do escoteiro que está junto ali? Não, é só o chefe que vão. Os pais, geralmente, eles vão ajudar assim, num apoio, ou ajudar a fazer um almoço, ajudar a fazer um café, né? Ajudar no transporte, né? Ajudar em levar material, porque o acampamento precisa de barraca, precisa de corda, precisa de uma série de ferramentas, uma série de coisas para desenvolver um programa. Então nós montamos um programa e esse programa é desenvolvido durante 2, 3 dias no campo. Ou excursão, ou é um bivac, ou
é um trabalho social que a gente faz fora da sede. Você falou bivac. Bivac. Bivac é quando você não acampa, você apenas faz uma atividade de um dia inteiro fora da sede. Né? Monta acampamento, monta com material local as suas barracas, né? Para ele desenvolver as suas atividades. Depois ele volta, acaba o horário e ele volta. Muito bem, eu acho que deu para vocês entender um pouco o início do escotismo, como que se faz o escotismo, como que a criança se interessa pelo escotismo. E normalmente a gente vê que as crianças realmente, como eu dizia, eles sentem aquela vontade de ser escoteiro, né? E às vezes, como você também fez uma explicação muito, muito lógica, que simplesmente ele quer até pelo uniforme, mas que existe praticamente como se fosse um militarismo mesmo em tudo isso, dentro do escotismo. Ele tem algum relacionamento mesmo com o militarismo? Não, não tem. O escotismo é civil, é o jovem. O militarismo é rígido. Só que a disciplina escoteira, ela é mais importante, ou ela é mais assídua do que o militar. O militar é coercitiva, ele não, é a vontade própria. Ele faz porque ele quer galgar os postos que ele precisa, né? As graduações que ele precisa crescer. E o distintivo mais importante no caso do Lobinho, é o Cruzeiro do Sul, que é o mais alto de condecoração. Depois vem o escoteiro Lis de Ouro, que é uma outra graduação de escoteiro. Depois o sênior é escoteiro da Pátria. E depois a última graduação do pioneiro, que é a insígnia de Baden-Powell. Então essas graduações, para conquistar, ele tem que ter uma vida escoteira de 2 a 3 anos, pelo menos, para ele atingir todas essas etapas, todos os distintivos que ele precisa atingir, e ele então vai ser agraciado se ele realmente tiver uma participação não só do trabalho, mas também da lei e promessa, os valores que ele tem que seguir. Muito bom, eu acho muito interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Há 4 anos, a Unidade de Saúde da Pevo vem atendendo seus associados e dependentes com qualidade e valores abaixo do mercado. Com mais de 300 metros quadrados, a moderna estrutura conta com recepção, sala de espera e 11 consultórios com atendimento nas mais diversas áreas e especialidades médicas. Se você não conhece a Unidade de Saúde da Pevo, venha nos conhecer. A Pevo, 25 anos com você. Há mais de 10 anos, o Salão de Festas da Pevo é uma ótima opção para a realização de eventos como confraternizações, bailes, casamentos e reuniões em geral. Localizado no andar de cima da sede da associação, o salão acomoda 260 pessoas e conta com infraestrutura moderna, com sistema de som e iluminação, ar-condicionado, telão e pista de dança, além de camarim, cozinha e banheiros. O salão fica na Rua Antônio Fernandes, número 50. Faça sua festa com quem tem o melhor a oferecer. Consulte os nossos preços. A Pevo, 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Pevo Com. O nosso convidado de hoje é o Chefe Bueno. Heloísio, nós estávamos falando a respeito do jovem. Você acredita que um jovem escoteiro seja diferente de um jovem que não conhece a filosofia? Você estava dando uma explicação. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. O jovem disso. escoteiro, ele aprende desde o Lobinho, desde os 6 anos e meio, a ter uma disciplina, a seguir umas normas. É o caso do Lobinho. A primeira lei que ele tem é ouvir sempre os velhos lobos, ou seja, ouvir aqueles que são mais velhos. Então ele aprende, a partir daí, o respeito. Então não existe um jovem que se perdeu na vida, que foi escoteiro. Então todos que foram escoteiro, ele tem uma filosofia que ele aprendeu.
Porque o escotismo não é só a curto prazo, é a médio e longo prazo. Então, quer dizer, o que ele aprendeu hoje, ele vai assimilar dentro de alguns anos. E ele vai captando tudo aquilo que foi ensinado. Então, isso é muito importante para os jovens. Quer dizer, o escotismo ele tem uma filosofia que ele não dá tudo de uma vez só. Ele vai influenciando na mente da criança. Ele vai regando mesmo para ele vai irrigando para que ele, ao longo da vida, ele vai desenvolvendo a sua personalidade, o seu caráter, né, a sua filosofia de vida. Porque todo jovem tem que ter um programa de vida. Ele tem que desenvolver, ele tem que saber o que ele vai fazer na vida dele. Não simplesmente ser escoteiro por escoteiro. Não, ele tem que ser escoteiro visando um futuro, um norte. Certo? Esse norte é o que ele vai ser no futuro. A gente ensina ele que ele não deve ser apenas um a mais na sociedade, mas uma pessoa importante que vai influenciar, né, na sua comunidade. Você dizia também aqui, o lobinho, ele segue o lobão, né, que você quis dizer aí, né? Alguma coisa assim. Por exemplo, o chefe, ele tem essa característica, por exemplo, de lobão, como você dizia aqui nas suas explicações. Bom, os velhos lobos, a gente fala velho lobo. Velho lobo, tudo aquele que é o mais velho, é o professor, é o pai, é a mãe, né, o tio. Então, todos esses nós chamamos no escotismo de velho lobo. De velho lobo. Como ele é lobinho, ele está aprendendo. Nós chamamos que o lobinho, quando entra, ele é patatenra. Patatenra é aquele lobo que está começando a andar, que já tem as pernas, né, meia mole. Meia bamba. Então, ele vai começar, através daquilo ali, a fortalecer. Através do quê? Dos exercícios, né, da convivência, do trabalho comunitário. Então, o chefe de lobinho, ele tem uma importância muito grande na vida da criança. Ele, na medida que ele vai desenvolvendo o trabalho no lobinho, ele vai influenciando, né, aquela criança, né, dentro da filosofia escoteira. Então, ele começa como lobinho, vai como escoteiro, praticamente dito, depois como sênior e pioneiro, que é a última fase do escotismo. Muito bem. O Brasil hoje é o penúltimo país em quantidade de grupos de escotismo, mas já esteve em uma melhor colocação há algumas décadas. A que se deve essa realidade? Bom, o escotismo, quando eu falei que o Brasil é o penúltimo, porque a estatística é população escoteiro. Então, hoje nós temos 114 milhões, 104 milhões, mas temos 90 mil escoteiros apenas. Se eu pegar a Argentina, que tem 120 mil escoteiros, a população é menos da metade do Brasil. Se eu pegar o Chile, que eu estive lá, questão de um ano, visitando alguns grupos, lá nós temos 200 mil escoteiros, e a população é 10 milhões. Quer dizer, tem menos, né, tem 10% da população. Então, o trabalho lá é muito grande, a educação é muito forte, né? E o Brasil, infelizmente, não tem apoio oficial. Nós temos muitos grupos escoteiros que não têm sede, vivem de favor, né? Em clubes, a prefeitura às vezes dá um cantinho, dá um parque, mas não dá um apoio, certo? Então, isso faz com que outros países se interessem melhor pelo escotismo. Eu vejo, por exemplo, o Japão, que tem 1 milhão de jovens que praticam o escotismo. Mas lá, os pais são interessados, eles ficam junto com os jovens. No Japão, hoje, nós não temos local para acampar. Eles acampam em plataforma de navios, porque não tem terra, tudo é mar, tudo é ilha. Então, é um trabalho muito grande dos jovens. E outros países também, da Europa, do norte da Europa, que se preocupam com o escotismo. Isso não acontece, então, aqui no Brasil? Muito raramente. Os grupos escoteiros vivem por conta própria. A Associação Brasileira de Escotismo, ela não tem apoio, não tem verba oficial. O trabalho é individual, certo? Isso afeta muito o desenvolvimento do escotismo, porque sem apoio é difícil desenvolver, porque nós temos gasto, temos diversas atividades, viagem, às vezes para acampamento, para curso, né? E às vezes não temos recursos. Nós temos que batalhar, nós temos que fazer festa. Por isso que o apoio dos pais é importante, porque os pais é que dão um apoio para a gente. Os escotismos, Luiz, para que a gente entenda um pouco melhor, ele não é considerado uma ONG, nem é considerado também uma associação. Como é que se diz o grupo de escoteiro? Como é que caracteriza o grupo de escoteiro?
Bom, o Grupo Escoteiro é uma ONG. Ali é uma ONG? É uma entidade não governamental que vive com seus próprios recursos, né? É amparado por lei, tem uma lei federal que amplia o escotismo, que dá apoio ao escotismo como educação extraescolar. Então, esse apoio existe, mas financeiramente não. Não temos apoio financeiro. Porque, na verdade, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido dizer que por exemplo, a ONG, aquele grupo de escoteiros, aquela ONG de escoteiros, mas você está dizendo que é realmente uma ONG. É uma ONG. Nós temos, existe a Direção Nacional, que hoje é a sede em Curitiba, ela é a nacional que coordena o movimento no Brasil, e cada estado é uma regional. Então, e os grupos fazem parte de uma região. Então, no caso do estado de São Paulo, nós temos 406 grupos escoteiros que faz parte da região de São Paulo. Como você estava dizendo também, Luiz, chefe Bueno, você estava dizendo em relação aos outros países, todo esse apoio. Nas Filipinas, nos Estados Unidos e Japão, o escotismo ele tem grande influência. Como você vê essa diferença? Como você vê o Brasil, por exemplo, hoje em dia, em relação ao escotismo? Você falou muito bem. É interessante que as pessoas saibam um pouco mais sobre o escotismo no Brasil e sobre o escotismo, como você estava dizendo aqui, em outros países. Quem sabe isso pode mudar um pouco a situação do nosso país em relação ao escotismo? Bom, o escotismo é uma forma de educação, uma forma de adquirir valores. Então, os outros países são mais cultos que o Brasil. O Brasil ainda a educação é muito país terceiro mundo ainda. Terceiro mundo. A nossa escola hoje, nossos alunos são péssimos na escola. Eles não têm um desenvolvimento. Então isso influi no escotismo também. E os outros países não. Os outros países têm um desenvolvimento maior na educação. E isso reflete no escotismo. E você também estava dizendo em relação ao número de escoteiros, por exemplo, em outros países. O Brasil, por exemplo, ele está aquém da realidade dos outros países? Sim. Em relação ao número de escoteiros? Sim, nós temos 90 mil escoteiros. Se você pegar o Japão, tem 1 milhão. É muita diferença. Muita diferença. É 10 vezes mais. E a população do Japão é muito menor que a nossa. E o que você vê em relação a isso? Por que isso existe? Você já falou algumas coisas, mas é só isso, mesmo, a falta de apoio ou falta de interesse das próprias pessoas? Não, o interesse não é, porque nós não podemos fazer uma divulgação do escotismo. Se nós fizermos uma divulgação, os grupos lotam e nós não temos meios de manter. Então, nós temos lista de espera. Os grupos escoteiros têm lista de espera, porque o número de escoteiro é limitado. Nós não podemos encher um grupo, nós não trabalhamos com massa, nós trabalhamos com individualidade. Então, quer dizer, nós não podemos fazer divulgação, propaganda nem pensar, porque nós não temos condições de... Você não para cada 25 né? crianças, nós temos que ter 4 adultos. E o difícil é conseguir adulto também, né? E com formação, não podemos botar qualquer um lá. Quer dizer, a educação, o adulto tem que ter uma certa educação para ele saber mexer com a criança, tem que ter uma habilidade. Então, tudo isso é devagar. Nós não podemos abrir e trazer todo mundo para o grupo. Entende? E esses países são mais cultos. Né? O Japão, por exemplo, a educação é muito grande, o interesse é muito grande dos japoneses pela educação. Então, isso torna mais fácil. Né? Mas, principalmente você, Luiz, chefe Bueno, que teve essa oportunidade, essa possibilidade de fundar vários grupos de escoteiros. Normalmente, como você mesmo disse aqui, até por toda essa dificuldade de estar fazendo tudo isso, como que você vê, por exemplo, ainda existe esse interesse das pessoas, porque você falou, é muito pouco, você consegue colher muito pouco. E de onde vocês tiram o recurso para tudo isso? Mesmo sendo pouco, nós sabemos que tem despesa. Como é que vocês tiram o recurso de tudo isso? Vocês não recebem uma verba. Não, o chefe escoteiro é um voluntário, para começar. Ele trabalha por amor à juventude. E no grupo escoteiro nós temos uma pequena mensalidade, né, que no caso do meu grupo é R$25 por mês, e nós fazemos festa pastel, festa italiana. Arrecadar recursos. Para arrecadar recursos, feijoada, vendemos pizza. Então, quer dizer,
Então, nós programamos com os pais várias atividades financeiras. Então, essas atividades que dá apoio ao grupo escoteiro para manter o grupo escoteiro, para ter suas barracas em ordem, ter o material de campo, né? Ter viagem, né? Local para acampamento, porque muitas vezes a gente tem que alugar, às vezes uma chácara, porque nós não achamos o local, né? Apropriado, então tem que ir visitar, ver o local, mas aí a maioria cobra. Então nós temos que ter um fundo de reserva, e quem estabelece isso é a comissão financeira, que tem o grupo escoteiro. Então eles é que apoiam o nosso grupo escoteiro. Chefe Bueno, você dizia também aqui sobre o grupo de escoteiro Santana, onde você está atualmente, que ele foi criado em 1969. Ele está completando 48 anos. E vocês estão preparando uma festa comemorativa, inclusive com homenagem a alguns integrantes fundadores. Conte-nos sobre essa festa. Bom, o Grupo Santana começou na Santa Rita em 69, a pedido da Igreja Católica. E durante esse tempo, nós ficamos na Santa Rita durante 10 anos, depois saímos, porque não houve interesse da igreja manter a gente lá. Nós saímos e fomos para Barcelona, com apoio do grupo do Rotary Club. Depois fomos para Nogueira Padilha, hoje nós estamos na Caixa d'Água. Então é o quarto lugar que nós temos sede. Temos um terreno que a prefeitura cedeu, mas precisa de recursos para a gente construir, né? Porque nós temos que construir. Não temos meio, a prefeitura não vai dar condições de construir. E a gente pretende fazer daqui a 2 anos uma grande comemoração dos 50 anos, porque hoje praticamente é o grupo mais antigo da região, né? De toda a região de Sorocaba é o mais antigo. E é aquele também que forneceu mais chefe para os outros grupos. Então, nós temos que foi uma escola, na verdade. Foi praticamente uma escola. Então, praticamente todos os grupos escoteiros tem gente que passou pelo Santana, né? E isso ajudou a fortalecer o movimento escoteiro. Hoje nós temos 16 grupos na região de Sorocaba e região, e temos mais ou menos 1.500 jovens que praticam o escotismo. Nós somos, só para você ter uma ideia, nós somos, Sorocaba e região aqui, nós somos maiores que 10 estados brasileiros em termos de escoteiro. Nós pegamos o Acre, o Amazonas, o Amapá, Roraima e outros países, outros estados, nós temos mais escoteiro que eles. Então você vê que nossa área aqui é bem desenvolvida em termos de escotismo. Comparando-se nível Brasil, com o Brasil. É nível Brasil, porque se formos comparar, né, a outros países, nós estamos, como você disse, aquém de uma. Mas a nossa região de Sorocaba, então, ela teve um desenvolvimento maior que os outros, né? Do que os outros estados. Se você pegar o Acre, por exemplo, tem 4 grupos escoteiros. Então, sim, ainda, o desenvolvimento é muito lento. Engatinhando, né? Ainda. Está engatinhando. E você o Amapá tem 6 grupos. Tá bom, tá ótimo, pelo estado que é o mais longe, né? E assim outros estados que também tem um movimento pequeno. Você fala também em homenagear algumas pessoas. Você já tem essas pessoas? Não, nós não temos ainda. Nós estamos levantando as pessoas que começaram no movimento escoteiro, né, na época do Santana. Estamos levantando essas pessoas. Vamos fazer um diploma para cada um na época que vai ser entregue. E não sei se vai ter mais um brinde e tal, mas nós vamos trazer numa reunião de confraternização dos antigos com os novos. Então isso nós estamos preparando. Isso é uma realidade, vai acontecer mesmo. Vai acontecer. E a festa? Uma festa, inclusive a Câmara deve fazer uma homenagem ao escoteiro de Sorocaba, né? Câmara Municipal. E mais alguma coisa que a gente não estamos ainda caminhando. Como faz há 2 anos, nós estamos, né, fazendo um lenço especial, né? Que é o lenço, o símbolo do grupo escoteiro. De 50 anos. De 50 anos, com um desenho próprio, né? Muito interessante. Já estamos planejando. Tem tudo a ver com a data. Com a data. Então, nós estamos preparando, não temos ainda nada concreto. Certo? Porque a Câmara, na verdade, esse não é o primeiro. A Câmara sempre fez essa homenagem ao escotismo, né? Todo ano nós temos uma cerimônia no dia 23 de abril, que é o dia do escoteiro, que é o dia de São Jorge, que é o patrono dos escoteiros católicos. E anualmente a gente faz essa atividade, a Câmara faz essa homenagem.
Mas nos 50 anos nós queremos uma reunião especial, né? Não só na Câmara, mas também na Prefeitura, com apoio. Né? Isso acontece todos os anos, então? Todos os anos. Muito bom, muito bom. Vocês estão conhecendo um pouco mais do que é o escotismo. Então vamos fazer mais um pequeno intervalo. Vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Não saia daí. Entre os benefícios oferecidos pela Apevo aos seus associados, há 7 anos a associação dispõe de 6 apartamentos completos na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Os imóveis à beira-mar oferecem o necessário para associados e dependentes aproveitarem dias de descanso e lazer, com estacionamento próprio, cozinhas equipadas, TVs e ventiladores. Informações no Departamento de Turismo 3353-8080. Apevo, 25 anos com você. Com o objetivo de oferecer mais saúde e qualidade de vida a todos aqueles que fazem parte de sua grande família, a Apevo dispõe de vários serviços e benefícios aos seus associados. Nesse sentido, as aulas de ginástica registram sempre ótima frequência em seus animados grupos da terceira idade. Além da prática da atividade física, a Apevo oferece ainda um espaço de beleza, com profissionais capacitados para deixarem homens, mulheres e crianças ainda mais belos, com todos os tipos de serviços. Conheça as aulas de ginástica e o salão de beleza da Apevo. 25 anos com você. Estamos de volta com o nosso programa na Apevo Com. O nosso entrevistado de hoje é o Chefe Bueno. Hoje vocês estão tendo a oportunidade de estar conhecendo um pouco mais do escotismo. Chefe Bueno, aproveitando a pergunta anterior, ainda falando também sobre o Grupo Santana, que nós falávamos no bloco anterior, que é o mais antigo de Sorocaba. Você já havia dito isso também. Como está o grupo atualmente? Um pouco da história do Grupo Santana. Bom, o Grupo Santana, ele tem uma boa estrutura. Ele tem 150 membros registrados na União dos Escoteiros do Brasil, que possui uma carteirinha, né, e um seguro, que é o EB Fornecesse, e tem uma programação muito variada. Então é dividido em 6 sessões, né, 2 de lobinho, uma de escoteiro, aliás, 2 de escoteiro, uma de sênior e uma de pioneiro, e mais a chefia. Então é um grupo bem estruturado, né? Embora não tenha uma sede própria, mas está lá na Caixa d'Água, onde era a antiga sede do SAI, que eles funcionam, e tem uma estrutura muito boa, uma equipe muito boa, bem formada, e que se torna praticamente um dos grupos mais fortes da região. Você dizia anteriormente que você está nesse grupo. Sabemos que você tem outras atividades também, mas qual é a sua participação hoje no Grupo Santana, efetivamente? Bom, eu não sou efetivo do Grupo Santana. Eu colaboro com o grupo, principalmente agora na comissão de aniversário, que vai ser o jubileu, mas eu faço parte de outro grupo e outras atividades, inclusive no distrito eu ajudo. Esse último fim de semana nós ajudamos na relação do encontro só de lobinhos. Nós reunimos 550 lobinhos lá na ETEC, Fernandes Preste, onde fizemos uma atividade de 8 horas, uma atividade com o lobinho. Então nós juntamos todos os lobinhos da região, né? Então eu faço parte assim do grupo Recolhe hoje, praticamente sou efetivo e ajudo os outros grupos, naquilo que for possível. Chefe Bueno, até para te responder umas curiosidades nossas também, por exemplo, hoje vocês estão com um grupo formado, efetivamente vocês têm aquela equipe que já estão atuando, estão tendo esse treinamento, tudo isso. Tipo assim, quando vocês acolhem novos lobinhos ou novas pessoas interessadas em participar do grupo de escoteiros? Bom, quando entra o pessoal novo, então nós temos
um chefe só para orientar as primeiras orientações para esses novos. Inclusive para pais também. Nós temos que fazer reunião com os pais e explicar, porque a maioria que chega no grupo escoteiro nem sabe o que é escotismo. Ele não tem aquela... Quer dizer, ele vê falar, mas é leigo. Conhecimento, não tem conhecimento. Então a gente tem que reunir, fazer reuniões, né, fazer palestras, para que ele vai se inteirar e dizer o que a criança precisa, o que a criança tem que fazer, o que ele tem que apoiar. Né? Então isso é muito importante, a orientação. Ele não pode chegar lá e põe no meio dos outros, aí ele vai ficar perdido. Né? Então a orientação é essa, chega, tem as reuniões, né? Tem os encontros semanais, e ele vai então desenvolvendo até ele fazer o juramento dele, que demora de 2 a 3 meses. Então, chefe Bueno, a pergunta também ele vai um pouco mais além. Por exemplo, o que nós queremos saber, você tem um grupo formado, que está em andamento. Quando, por exemplo, vocês podem, qualquer tempo vocês podem estar colhendo novos membros para participar, isso que eu quis dizer, você está com um grupo em andamento. Por exemplo, eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, minha neta, que ele quer se tornar um escoteiro, ele quer praticar o escotismo. Então ele pode a qualquer momento, você tem, por exemplo, vamos dizer, só daqui 1 ano, só daqui 6 meses, enfim. Como funciona exatamente isso? Bom, alguns grupos, algumas sessões não tem vaga, então ele fica numa lista de espera. Mas a qualquer momento ele pode. Mas ele pode se inscrever. Tendo vaga, ele é chamado e ele já começa a participar. Então, só que vem o pai junto também, a mãe junto. Porque não pode ser botar só o filho lá. Não, o pai tem que entrar também, o pai tem que fazer parte. Porque nenhuma criança pode entrar numa entidade sozinha. Ele tem que ter alguém responsável por ele, certo? Para ele não só fazer parte, mas dar apoio também. Então esse apoio é feito pelos pais. Chefe Bueno, antes de nós entrarmos na outra pergunta, uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não sabem, me diz uma coisa, o nosso comprimento. Fala alguma coisa sobre o nosso comprimento. Bom, o comprimento é os 3 dedos com os seus 3 dedos, ou seja, a minha promessa com a promessa do companheiro, certo? O escotismo tem, a saudação é 3 dedos, Deus, pátria e próximo. Deus? E aqui, Deus, pátria e próximo. Então nós seguimos essa filosofia. E aqui significa que o maior olha pelo menor. O maior sempre olha pelo menor. Então isso. E o cumprimento com a mão esquerda é que eu venho em missão de paz. Eu não trago armas. Isso aconteceu na África quando o Baden-Powell chegou para cumprimentar os nativos, né? E ele cumprimentou com a mão esquerda. Embora ele estava com a lança na mão, e o chefe perguntou, por que você está cumprimentando com a mão esquerda? Ele falou, eu venho em missão de paz, eu não trago armas. Mas a lança estava aqui. Então ele pensou, bem, se ele me atacar, eu me defendo. Se ele não me atacar, eu também não ataco, né? Quer dizer, então houve esse momento, né, que foi muito importante para o escotismo. E ele trouxe para o movimento escoteiro esse cumprimento da mão esquerda. E quando que o escoteiro ele passa a ter essa orientação a respeito desse cumprimento? Assim que ele entra no movimento escoteiro. Ele se inscreveu, imediatamente já começa a orientar a saudação, que é 3 dedos, né? O que significa a saudação, né? Que está sempre alerta, sempre pronto, né? Para atender o próximo em toda e qualquer ocasião, fazer a sua boa ação diária, que é a base do movimento escoteiro, e aprender os 10 artigos da lei escoteira. Então, esses 10 artigos, ele vai viver a vida dele. É a filosofia escoteira. É ter uma palavra, ser fiel, ser leal, a ter honra, a ter disciplina, a respeitar, ser amigo dos animais e planta, ser limpo de corpo e alma, né? Respeitar o próximo, o adulto, o pai, a mãe, o professor, como eu disse, respeitar os mais velhos. Então isso é a filosofia que ele aprende já desde o primeiro dia. Nós batemos isso direto. É muito interessante porque às vezes as pessoas vê os escoteiros se cumprimentarem com a mão esquerda e não sabem que isso tem um significado muito grande. Mudando um pouco de assunto. E tem mais uma coisinha. O lenço escoteiro é o símbolo do grupo escoteiro. Mas o lenço não é só como uma gravata.
O lenço, ele é triangular, ele serve para fazer atadura, caso alguém machuca ou tipóia. Então ele tem dupla finalidade. Ele tem dupla finalidade. Quer dizer que não é só o lenço. Pode se ver como toalha, como travesseiro, uma série de coisas que o escoteiro pode usar. 1001 utilidades. Muito interessante, muito interessante. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Ao longo de sua vida, você se envolveu em diferentes atividades. Entre elas, faz parte da diretoria da PEVO, não é verdade? Como presidente, hoje, atualmente, você está como presidente do Conselho Fiscal. Como você vê a PEVO hoje, quando ela completa 25 anos? Porque você participou de de várias gerações que passaram por aqui, então você pode falar um pouco a respeito dos nossos 25 anos. Bom, eu entrei na PEVO por acaso. Um dia, né, alguém da PEVO pediu para que os escoteiros entregassem um folheto divulgando a PEVO. Partiu também dos escoteiros. Partiu dos escoteiros. Alguém foi no SESI, que o nosso grupo era no SESI, né? Hoje tem uma sede própria, quase própria, né? Embora é o terreno da prefeitura. E alguém pediu para que divulgasse um folheto na cidade. E eu apoiei, falei, vamos entregar. Então tinha alguns chefes lá, alguns adultos, mas pode entregar? Eu falei, pode. Vamos fazer uma divulgação. Aí eu vim conhecer a sede aqui, que era ali na rua de trás, né? Rua Jaime de Campos. Jaime de Campos. E eu fui lá e vi aquela sedinha lá, tal. Só que achei pequena, achei o negócio fechado, muito acanhado. E eu cheguei a falar que nós precisávamos de uma sede, os aposentados tem que ser grande. Isso era em 1996. Olha, eu não lembro o nome, mas foi bem... Foi quando inaugurou a sede em 1996. Então, a partir daquela época, eu já comecei a interessar, porque eu sabia que um dia eu ia ser aposentado, né? Aí me chamaram para fazer parte, e eu comecei a participar naquela época como apoio, né? E depois eu fiz parte da comissão fiscal, na primeira comissão, como suplente, fui vice-presidente, depois eu fui tesoureiro, 3 anos, e depois eu entrei para a comissão fiscal, estou até hoje. E como você vê a PEVO hoje? Bom, a PEVO hoje é uma potência. É considerada uma das entidades de aposentados mais importantes do país, certo? Nós temos uma estrutura muito grande, embora foi difícil chegar até isso, porque nós tínhamos muitos membros da diretoria que achavam que 2 salinhas era importante só, não precisava mais. Isso aconteceu, eu escutei isso. E achei que não. Nós temos, quanto maior, mais importante. A entidade tem que crescer em todos os lados. Importância em divulgação, em apoio ao aposentado, porque é uma classe sofrida. Talvez seja a classe mais abandonada. Certo? Discriminada. Ela é a última. A última é o aposentado. Quer dizer, você vê todos os trabalhadores de todas as áreas, quando chega no aposentado é o último. Aquele que tem menos aumento, aquele que tem menos apoio, aquele que é discriminado na rua, em casa, em todo lugar. Então, a entidade precisa ser forte. Nós poderíamos dizer até que nós somos invisíveis? Podemos ser também um pouco invisíveis. E que muita gente só quer apoio, que é o filho quer botar o pai aqui para a entidade cuidar do pai. Não é isso. Né? Porque ele é aposentado, em casa ele não tem o que fazer, então vai para a entidade. Não é isso. Então, nós temos que valorizar o aposentado. Nós temos 3 coisas importantes para o aposentado, que é viagem, médico e lazer. Essas 3 coisas, que são as coisas mais importantes que tem que ser divulgado dentro de uma entidade. Além de defendê-lo nas causas trabalhistas. Sim, na causa trabalhista é consequência, né, da parte jurídica. Né? Isso é importante. Mas essas 3 importantes, é a vivência que ele tem que ter dentro de uma entidade. E que, infelizmente, nós não temos. Certo? Hoje nós temos 20 e poucos mil aposentados e nós não temos condições de atender nem 10%. Isso é todo lugar. Sorocaba tem 100 mil aposentados. Quantas entidades que faz parte da associação lá? 1.500. Aqui nós temos 4 mil. Né? O clube
atende quantos? 500 pessoas. O César, que atende onde? 380. Outro, quer dizer, então, é muito pouca gente para ser atendido. É muito aposentado para pouca política que existe. Quer dizer, o governo, ele fala em coisa, fala em estatuto, mas ele, na hora H, não dá aquele apoio necessário. E o problema nosso maior é que daqui 20 anos nós vamos ter o dobro do aposentado, o dobro das pessoas acima de 60 anos. Então é um problema social muito grande. Valeu a pena, Luiz. Valeu a pena. Vocês terem adentrado aquela pequena sede e estar hoje na diretoria da PEVO. É isso? Para mim foi uma satisfação muito grande e eu estou sendo útil. Muito bom. Você também tem participação no Rotary de Votorantim, que você já teve, e Sorocaba. Atualmente, qual a sua atividade relacionada ao Rotary Club? Bom, eu faço parte do Rotary Club de Sorocaba, estou lá já há 7 anos, gosto, me sinto importante, porque o Rotary é uma entidade que trabalha para as entidades pobres, para as entidades que necessitam. É o apoio, nós pagamos para trabalhar para os outros. Isso é uma satisfação pessoal muito grande. E além do Rotary, hoje eu estou parado, mas eu fiz parte do Clube de Esperanto, porque eu acredito que o mundo precisa ter uma comunicação global, quer dizer, uma língua só. Eu defendo isso, mas infelizmente nós não temos dinheiro para enfrentar as outras línguas poderosas, Que hoje a língua mais falada no mundo é o mandarim, depois vem o hindi, depois vem o espanhol, depois vem o português, depois vem o inglês. Certo? Então, e você é amante da língua Esperanto. Sou uma amante da língua Esperanto. Tenho uma biblioteca de 250 livros sobre o Esperanto. Selos. Você também? Fale um pouco sobre selos. Eu entrei no Esperanto para colecionar selos. Porque uma vez eu estava pesquisando sobre selo, que a minha área de atuação no selo é sobre escotismo. Como eu sou o chefe antigo, então eu queria contar a história do escotismo através dos selos. Então eu tenho uma pequena coleção. E eu não conseguia ter contato com outros países, porque o Brasil, na época que eu comecei, tinha 4 selos de escoteiro. Então é fácil, vai numa loja, você consegue os 4. Mas o mundo tem 1.500 selos sobre escotismo. Então, alguém falou, aprenda o Esperanto, porque você fala com o mundo inteiro. Então, eu fui aprender o Esperanto. E, graças a Deus, eu tive sucesso. Hoje eu tenho 450 selos, ou seja, tenho 1/3 dos selos do mundo, E fico pesquisando ainda, os Você países não que parou. Não parei. Você continua eu não estou assim, adquirindo o novo selo. Novo selo para me ampliar a coleção. Porque todo ano, cada atividade escoteira, é lançado um selo, 2 selos, depende, um jamboree, por exemplo. Todo jamboree, que é um encontro de 4 em 4 anos no mundo sobre escotismo, é lançado 1 ou 2 selos para aquele evento, para marcar o evento. Então, a gente tem que correr atrás para ver se a gente consegue aquele selo. E alguns selos são caros, porque a tiragem é muito pequena, enquanto menor a tiragem, maior é o preço do selo. E quando o selo, a maioria é importado, então isso você compra em euros, você paga em euros, você não paga em real. Então, é interessante isso aqui porque nós não havíamos, pelo menos não sabíamos que existia realmente selos relacionado aos escotismos. E Luísio, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Nosso bate-papo foi bastante interessante. Acredito que para vocês também conhecer um pouco mais do escotismo. Suas considerações finais. Bom, eu agradeço a atenção de todos os diretores, Agradeço aí o interesse pelo assunto, que é apaixonante, o assunto escoteiro. Eu vivo há 51 anos, gosto, sonho com o escotismo, sonho com um mundo melhor. Então, por isso que eu estou aqui à disposição. Obrigado. Amigos, terminamos aqui mais um programa na PevoCom. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima,
se Deus quiser. Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, no Brasil que nos conduz. Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, no Brasil que nos conduz. Alerta os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor.